Prepare tu coração nessa manhã, amém? Há algo grandioso da palavra que o Senhor nos quer falar. Mas que todo, hermanos, o Senhor quer que nós outros entendamos. A cada momento Ele trata de repetir-nos, de hacer-nos ver que Sua palavra é autêntica, amém? Sua palavra é infalível, amém? Sua palavra é verdadeira, amém, igreja? Sua palavra é fiel, e fiel é esse Deus que libera Sua palavra a seu povo desde o princípio de los tempos. O Senhor ha tratado de falar e Sua palavra nunca ha cambiado, amém? Não ha cambiado. Os tempos han passado, as mentes han sido transformadas, ou para bem ou para mal. As circunstâncias, as generações vienen e se vão. O pecado e todo o que sucede na humanidade aí está. Pero a palavra do Senhor permanece, amém? Cambia lo que seja, amém? Passe lo que passe, Sua palavra nunca vai cambiar. E nessa manhã de isso vamos falar, hermanos, da fidelidade e da autenticidade da palavra. Se em algum momento Deus te falou algo a tu coração, se em algum momento has escutado Deus falar contigo através de um profeta, através de uma predicação da palavra, quizá Deus te ha falado em algum momento em sonhos, verdade? Ou te falou em circunstâncias e entendiste que era Deus falando. Creia-me, esta palavra não vuelve vazia, amém? Suceda o que suceda contigo, suceda o que suceda ao redor tuyo, a palavra do Senhor permanecerá, amém? E o que Ele ha dito de ti, e o que ha dito para ti, não vai o Senhor a cambiar isto, amém? Incluso, hermanos, quando a vezes nós outros nos desviamos do propósito do Senhor, as pessoas se apartam dos caminhos do Senhor, se voltam ao mundo outra vez, depois de haver conhecido a Deus, se vão ao pecado, incluso alguns blasfemam contra Deus, outros passam a adorar outros deuses, amém? Incluso adorar a outros deuses, e a negar ao Deus que um dia adoraram, lo negam, pero aún assim, a palavra que um dia Deus falou, essa palavra permanece, amém? Deus não borra sua palavra, uma vez salida de sua boca, já o Senhor não volta atrás com sua palavra. Quantos entendem? Amém? Por essa razão, muitas pessoas, depois que voltam a los caminhos do Senhor, se dão conta da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e como aquele que Deus prometeu allá anos atrás, essas coisas voltam a acercar-se, a aproximar-se outra vez, e algumas em seu devido tempo e segundo a condição que nos encontra, essas promessas antigas podem fazer-se realidade. Vamos entender isso, amém? Evidentemente que às vezes não todo se cumpre, porque já a pessoa não tem a condição, mas não é dizer que a palavra não se pode cumprir, amém? Incluso promessas que um dia Deus libera a algumas pessoas, essas promessas se vão cumprir nas seguintes gerações, amém? Muita coisa que Deus ha dito de ti, possivelmente algumas não se vão cumprir em tu vida nem em minha vida, pero você vão cumprir em nossa descendência. Como entender isso, amém, irmãos? Por quê? Porque a palavra do Senhor não vuelve vazia. Me entendem, sim ou não? Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Aleluia. Assim que alegra tu coração nesta manhã, porque o que Deus ha dito de ti, ou que te ha hablado em algum momento, se tu te vuelves a Ele, se tu le buscas a Ele com integridade de coração, com entrega, amém, com renúncia de todo aquilo que te alejou de Ele, se tu te vuelves a Ele, o Senhor se volverá a ti também. Como entendem isso? Abra tu Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 32.
ali? Regalar uma Bíblia para o varão ali para que acompanhe, tá bem? Hermanos, se querem uma Bíblia também, aí tem para que lo leiam. Jeremias capítulo 32, hermanos, nós hemos estudado e falado e predicado muitas vezes desse profeta, esse grande profeta de Deus, verdade? Del ministério dele, de seu chamado profético, amém? De como Deus chamou esse homem ao ministério profético e em que condição Deus o chamou, amém? Em que condição estava o povo quando Deus levantou esse homem? O povo estava em pecado, em idolatria. O povo de Israel adorava outros deuses. Tendo o conhecimento de um Deus vivo e verdadeiro, muitas experiências haviam tenido com Deus, pero prevaricaram, caíram em pecado, incluso queimavam incenso a deuses ajenos, amém? Capítulo 32, já vamos a ler, amém? Estou apenas introduzindo. Queimavam incenso a reina de los cielos, la que hoy para los chicos son la señora ahí de Los Ángeles, ¿verdad? Las muchas Marías que existen, en aquel entonces no tenían nombre de María, pero el espíritu y el demonio eran el mismo, amén. Y a ese demonio le queimaban incenso, hacían sacrificios a Baales, el mismo pueblo de Dios, incluso metían deuses ajenos, práticas paganas en el mismo templo de Dios. ¿Qué le parece? Hay una similitud muy grande con los tiempos que vivimos hoy, porque también en las iglesias la gente ha metido cualquier cosa del mundo, paganismo, adoración a demonios en los altares de las iglesias, amén. No hay nada diferente con el tiempo que pasó con el tiempo de hoy. E em esse contexto histórico e espiritual, Deus levantou esse homem, e era tamanha a idolatria, era tamanho o pecado e a obstinação do povo, amém? Que esse homem um dia, irmãos, hemos estudado aqui há alguns dias, esse homem maldijo incluso o dia de seu nascimento, porque não suportava a carga, o peso, a obstinação e a desobediência do povo. Amém, igreja? Amém. O que passou na mente de Jeremias passa na mente de muitos pastores que deram o ministério a causa da rebelião e da obstinação do povo. Aún esses homens de Deus tendo uma relação muito cercana com Deus, tratando de viver em santidade, obedecer a Deus, caminhar em obediência em seu ministério, não logram ver o resultado de seu ministério, um resultado positivo, e se desanimam, amém? E se deprimem e deixam o ministério porque já não suportam mais ver tanta obstinação e pecado em meio do povo. Se sentem ministros fracassados, assim se sentem, amém? E Jeremias não era a exceção nesse tempo. Era o tempo de seu ministério profético, aún sabendo ele de que Deus lhe falava seu coração, amém, irmãos? Ponga atenção a isso, amém? Aún ele como profeta, sabendo que a voz que lhe falava era a voz do mesmo Deus, que os conselhos que ele transmitia a seu povo era o mesmo Deus falando através dele. Aún assim, em seu ministério ele teve que ver, irmãos, teve que presenciar o povo sendo destruído por nações inimigas, amém? Teve que ver a grande cidade de Jerusalém sendo derribada e invadida várias vezes. Viu a cidade de Jerusalém cercada por inimigos, e em esta presença inimiga às portas da grande cidade havia hambre, havia desesperação,
Havia madres que choravam porque não tinham alimento para dar a seus filhos. Amém? Havia seres humanos comendo seres humanos por la falta de alimento. Canibalismo, dizem por aqui, verdade? Sim? Amém? Todo isso esse homem presenciou em meio à cidade. E imagino, irmãos, que muitas vezes passava por la mente dele que seu ministério era um ministério fracassado, porque foi no tempo dele que a cidade se vino abaixo, que a gente foi levada ao cautiverio, que os muros da cidade foram derrubados, que o grande templo levantado por Salomão foi destruído, invadido por inimigo, destruíram todo a seu passo, se levaram todos os utensílios de adoração, profanaram o altar de Deus. Amém? E o profeta viveu todo isso. Seu grande ministério, sua grande relação com Deus e a palavra profética que saía de sua boca não foram suficientes para salvar o povo da destruição. Amém, igreja? E neste sentido, muitos pastores hoje miram seu ministério e dizem: em que me he equivocado? Amém? Porque apesar da palavra, apesar da exortação, da enseñança, apesar de toda palavra sembrada em los corações, não há havido resultados que se esperam, por lo menos esse resultado que espera Deus de um povo. E muitos pastores e líderes veem o mesmo povo que pastoreia sendo arrastrado por os inimigos, sendo levados cautivos, como o povo de Israel foi levado cautivo. Amém? Creia, meus irmãos, por mais que um pastor seja, como dizem alguns, irresponsáveis, verdade? Como alguns dizem, a culpa é do pastor, é um responsável. Le duele ao coração de qualquer ver aquele povo que estuvo sentado com ele nas silhas de sua igreja sendo arrastrados por o pecado. O que lhe parece, irmãos? Volvendo ao mesmo pecado do qual um dia foram libertos. Amém? Vendo suas vidas destruídas, apartados do evangelho, apartados da casa de Deus, não por falta de conselho, não por falta de palavra, não por falta de amor, não, nada disso, sino por la obstinação do pueblo, por la rebelião que permaneceu em los corações, apesar de grande amor e misericórdia de Deus. Amém, igreja? Jeremias viveu este contexto, lo viveu em sua mesma carne, esse contexto, por mais que ele profetizara, por mais que Deus se apresentara e hablara cara a cara com ele, transmitiera o recado de Deus, o povo siguió adorando outros deuses. Um povo egoísta que idolatrava-se a si mesmo, suas práticas de pecado, e ignorava o conselho de Deus. Não é difícil entender que se sentia ele um ministro fracassado. Qualquer se sentiria fracassado ao ver um povo sendo destruído em seu tempo de ministério. Outros profetas antes dele passaram na terra, e muitos outros profetas também falaram ao povo de Deus, pero viveram alguns deles circunstâncias distintas. Amém? Alguns profetas viram o povo prosperando, crescendo, multiplicando-se. O que lhe parece? Alguns profetas predicaram, profetizaram e viram o povo sendo transformado. Amém? Viram o povo volvendo-se a Deus e recebendo a bendição de Deus, pero não assim com Jeremias. Por mais que predicou, por mais que se gastou, por mais que sofreu persecuções de todo tipo, nunca lhe creyeron a la palavra que saía da boca do profeta. Que duro, verdade que sim? Estamos no capítulo 32. Nesse contexto está o profeta
aprisionado, preso. Lo prenderam por quê? Por profetizar a palavra, por hablar a palavra, amém? Por traer ao pueblo a repreensão de parte de Deus, a exortação de parte de Deus. Trataram de matá-lo muitas vezes, lo echaram em uma cisterna, em um poço que já não havia água, seco, pero havia seno aí no fundo do poço, amém? Quando um poço se seca, o que queda abaixo é puro barro, sim ou não? Amém? E lo echaram aí, sabendo que não se ia ahogar, pero seria sepultado, porque o barro seguramente lo ia tragar. Amém? Lo echaram nesse lugar para que morrera. Capítulo 32 disse: palavra de Jeová, que vino a Jeremias el año 10 de Sedequias, rei de Judá, que foi el año 18 de Nabucodonosor. Entonces, el ejército del rey de Babilônia tinha sitiada a Jerusalém, e o profeta Jeremias estava como, hermanos? Preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequias, rei de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú? ¿Ah? ¿Por qué profetizas tú diciendo: assim ha dicho Jehová? Essa é a palavra profética del hombre, E aqui eu entrego esta cidade em mano do rei de Babilônia, e la tomará. E Sedequias, rei de Judá, não escapará de la mano de los caldeus, sino que de cierto será entregado em mano do rei de Babilônia, e hablará com ele boca a boca, e seus olhos verão seus olhos. ¿Qué cree usted que el rey estaba contento de escuchar esta palabra? No. Cuando uno, hermanos, tiene el corazón, en el corazón la intención de cambiar de vida, amén, de verdaderamente abandonar la vida de pecado, de obstinación y de rebelión contra Dios, esta palabra le suena bien, ¿sí o no? Uma palavra de exortação lhe hace com que a pessoa diga: de verdade que estou mal, vou endereçar meus passos, amém? Pero o que não quer obedecer, o que não quer cambiar de vida, uma palavra como esta lhe vai sonar muito duro e muito forte, e seguramente lhe vai dizer ao profeta ou ao pastor: não me digas nada, porque tu isso, tu aquilo e tu é outro, amém? Vai rechazar a palavra, porque uma palavra de exortação de parte de Deus não é para destruir a nadie, senão para hacerlo pensar, a reflexionar em sua condição de vida e buscar uma transformação. Pero alguns se enojam, alguns se enojam, amém, igreja? He escuchado e he visto pastores que han parado em uma cárcel por profetizar e predicar a palavra. Como crê? Amém? Gente, hermanos, que perseguem pastores e que lhe echam sobre esses homens pecado que esses homens nunca cometeram. Amém? Vocês vão conhecer um senhor que predicava a palavra e foi parar na cárcel. Se não vão conhecer, vai vir aqui algum dia. Inventaram uma história que ele andava com ninhos, não sei o que, acostando-se com ninhos, foi parar na cárcel 8 ou 10 anos por aí, por uma mentira, por um espírito de vingança, por alguém que guardava um ressentimento contra o pastor e disse: vou hacer-lhe dano, não vou a destruir, e não isso. Que lhe parece, irmãos? Injustiças se hacen a este homem, viveu todo tipo de injustiças, pero nunca deixou de predicar, nunca deixou de profetizar a palavra. Aunque lhe profetearam, aunque lo prenderam, aunque lo trataram mal, ele nunca deixou de predicar a palavra. Como entende, irmãos? Nunca cambiou seu discurso, nunca endulçou a palavra para cair bem a gente. Me está entendendo, igreja? Nunca endulçou o discurso para que a gente se alegrara com ele. Não. Se crujiam os dientes, amém?
se poniam molestos, pero ele liberava a palavra, porque era Deus falando. E ao povo está dizendo: vendrá o rei do norte e los vai destruir, e vai levar suas mulheres, vão violar suas mulheres, vão abusar de suas doncellas, de seus jóvenes, vão levar os varões como escravos, vão destruir a cidade, les vão quitar toda a riqueza, toda a possessão que tu tienes, todo será arrastrado à destruição. E a gente, tapava os ouvidos, amém? E não aceitava a repreensão. Quantos homens e mulheres de Deus que han estado sentados nas filas, nas bancas das igrejas, que escutaram sermões semelhantes a estes e cerraram seus ouvidos, amém? E você observa hoje a vida deles como está, e não estão nada bueno em suas vidas, amém, igreja? Nada bueno está, pero guardam esse orgulho, guardam a soberbia de crer que todo está bem. Observa e se dá conta que não estão bem. Como estão entendendo nessa manhã? Disse: o rei se enojou porque escutou a palavra que Deus falava. Então, hermanos, esse profeta falou o que Deus lhe mandou falar. Amém? Repito, não cambiou o discurso. E pobre de los pastores e predicadores que cambiam o discurso para cair bem a la gente. Hermanos, duro será quando se encontre com o Senhor. Amém? Que para manter as silhas ocupadas e os sobres de diezmo na canasta, aí andam aí endossando o discurso, falando bonito, e que Deus te ama, siga igual, que não passa nada. Creia-me, dia vão ver a Deus cara a cara, ovo a ovo, e se darão conta, amém, que lhe negaram a veracidade e a autenticidade da palavra para cair bem na gente. Amém, igreja? Se Deus te levanta para predicar a palavra, predique a palavra. Amém. Não importa que te abofeteiem, não importa que te abandonem, não importa que te deixem solo, predica a palavra. Amém. Alô? Amém. Predica. Le vai doler, predica. Amém. As que me vão abandonar, predique. Amém. As que me vão perseguir, predique a palavra. Amém. Amém. Não importa o que passe, a isso te chamou Deus para predicar a palavra. Amém? Não importa que digam, que ameacem, que te golpeiem, que te abandonem, que te cerrem a porta, tu predica a palavra. Me estão entendendo nessa manhã? Então, se esse homem está aí na cárcel, amém? Por falar de la palavra, e nesse contexto está a cidade sitiada, o inimigo esperando o momento para dar o bote sobre essa gente, para destruir, para escravizar, para destruir todo o seu passo. E nesse entonces viene a palavra de Deus ao profeta, estando ele no pátio, na cárcel. Disse a palavra, hermanos, versículo 6. Veja o que disse. Veja o que disse, irmãos. Dijo Jeremias: palavra de Jeová vino a mim, dizendo, versículo 7: e aqui que Anamiel, hijo de Salum, tu tio, viene a ti, dizendo: compra-me minha heredade que está em Anatot, porque tu tienes direito a ela para comprá-la. E vino a mim Anamiel, hijo de mi tio, es decir, primo de Jeremias, amém? Hijo de tio, ele deve ser primo, verdade? Ao primo segundo ou terceiro. Conforme a palavra de Jeová, disse ao pátio de la cárcel e me dijo: compra agora minha heredade que está em Anatot, em terra de Benjamim, porque tuyo es el derecho de la herencia por familiar. Não havia nada mais que comprar a terra, verdade? E a ti corresponde o rescate, compra-la para ti. Então conheci que era a palavra de quem? De Jeová, amém?
Que lhe parece, irmãos? O inimigo está às portas. Dentro de poucos dias ou de pouco tempo, podemos dizer, as terras passariam de manos, de dono, de dueño, de proprietário. Amém? Babilônia, ao invadir Israel, tomou conta de toda a nação. Quando uma nação invade outra por pleitos, por território, por riqueza, esta nação se vai apoderar daquele espaço onde se meteu, sim ou não? Então, se todo que está em riqueza, bienes, possessões, todo passa a manos do inimigo que invadiu e destruiu tudo. Amém? Assim se deram e se formaram as nações, verdade que sim? Amém? Hoje temos fronteiras, temos limites de uma nação a outra, porque alguém alçou a voz, ou alguém alçou e levantou uma espada, uma arma para determinar hasta aqui, e aqui nada passa porque é território de nós outros. Amém? Assim formam as nações, se formaram as nações, com guerras, com pleitos, com conquistas de território. Amém? De maneira que o vencedor se queda com o território do que foi vencido, sim ou não? Então, qual era o sentido desse profeta comprar uma terra? Entendo que era algo como se nós outros seria uma finca, algo grande, verdade? Qual seria o sentido? Se a cidade em pouco tempo ia passar de manos, a nação ia perder todos os bens, todas as possessões, as casas seriam destruídas, todo o que estava sembrado, todo o plantio, todo ia ser arrasado, animais iam ser mortos ou levados para alimento à nação inimiga, não ia sobrar nada. Jerusalém quedou em ruínas, assim quedou. E Deus, nesse contexto, viene a um homem que está preso por predicar a palavra, vendo a ruína e a destruição que viria sobre eles. Deus lhe disse: vê e compra a terra. Que lhe parece, irmãos? Que lhe parece? Que tu tens um carro em tu casa e se funde o motor, já não serve mais, e alguém te disse: por que não compra jantas novas a tu carro? Para que jantas novas se o motor não funciona? Verdade que assim? Para que vas a gastar com algo que será inútil, uma pérdida? Sim ou não? É o mesmo sentido aqui. Para que comprar terra se a terra está cambiando de dueño? O inimigo se vai apoderar de todo isso. Para que invertir em uma terra que nunca será tua? Que lhe parece, irmão? A cidade, irmão, estava sitiada. O profeta veía delante de seus olhos a mesma palavra profética que havia salido de sua boca. Ele veía a palavra cumprindo-se. Amém? Todo aquilo que a gente rechaçou e não aceitou o conselho de Deus, ele não veia como os inimigos veniam e destruíam tudo, e se levavam a gente e matavam ninhos aún no ventre delas mamás a filo de espada. Que lhe parece? Todo isso ele viu. A palavra de Deus pudo haver evitado toda a destruição, mas o povo não queria saber e seguia adorando os seus deuses. Então, hermanos, nesse contexto o Senhor lhe disse: compra a terra, compra a heredade. Estamos falando, hermanos, que esse primo, em segundo ou terceiro grado, não sei, seguramente já não teria mais familiares. Amém? E teria que passar a possessão da terra a um familiar suyo. Alguém teria que redimir essa terra. Amém? É como fazemos nós outros, por lo menos quando queremos bendecir nossa família, ser responsáveis, verdade? Sabemos que a morte se nos acerca, então buscamos um licenciado e decimos: veja, a casa queda para fulano, o carro, a vaca, não sei para quem, a bicicleta para outro. Responsavelmente uno vai distribuindo antes de morir. Amém? Esse suposto primo tinha que passar a terra a manos de outros, porque era uma lei. Amém? Que as propriedades quedavam sempre em família. Amém, irmãos?
em família. Se iba uno, se moria, passava para outro. Antes de morir, passava a possessão, o outro assumia. Esse homem não teria com quem passar, e o único que estava com vida e que podia resgatar esta terra para que siguiera na linhagem de sua família era Jeremias, o mesmo profeta que está vendo a destruição muito cerca de seus olhos, o mesmo homem que está vendo que quizá seria inútil comprar e gastar dinheiro em uma terra que nunca seria dele, porque o inimigo estava aí para tomar possessão de todo. Pero aún assim, disse a palavra no versículo 9: e comprei la heredad de Anamiel, hijo de mi tío, la qual estava em Anatote, e le pesei o dinheiro, 17 ciclos de plata. Amém? Sabe, irmão, nos vem uma pergunta dentro de todo esse contexto. Em primeiro lugar, qual o sentido de comprar uma terra que pronto passaria de mãos? Amém? Qual o sentido? Segundo, dentro de nosso contexto, que é o que nos move a seguir invirtiendo tempo em algo que nunca vamos ver resultado? Que é que nos move a seguir invirtiendo recursos, esforço e trabalho árduo, aun quando vemos todo ao redor em destruição e ruína? Quando muitos se han ido, quando outros estão mortos, quando muitos abandonaram já, que é o que nos move a permanecer invirtiendo tempo, recurso, trabalho árduo, para manter aquele que uno mira e diz já não é mais como antes? Que é o que nos move? De onde sacamos forças para seguir adelante? De onde sacamos esta fé para crer, aún vendo todo que está ao redor em ruína e destruição? De onde sacamos? De onde sacas tu força para seguir crendo que tua família vai cambiar? Que tu filho um dia vai deixar as drogas? Que tu marido se vai convertir? Que tua esposa será transformada? De onde sacas tu esta força para seguir crendo e esforçando-te, quando em situações semelhantes muitos se lavam as mãos e deixam todo botado e se vão a outra coisa? Alô? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mantiene de pie todavía? ¿Sabe qué es? Es la palabra del Señor. Es la fidelidad de su palabra. Amén. Es la veracidad de la palabra de Dios. Que en algún momento Ele sembrou em tu coração. Em algum momento Ele te ha dicho que iba a hacer algo grande com tu vida. Tu miras ao redor hoje e não vê nada, destruição, ruína, bancarrota, todo lotado, não sirve para nada, mas tu estás aí porque uma palavra foi sembrada em tu coração. Amém. Você me está entendendo? Amém. Amém. E tu le crees que o que revelou essa palavra a tu coração é fiel, e jamais esta palavra vai volver vazia. Passe o tempo que passe, esta palavra é la que te deve manter de pé, creyendo, esforçando-te, trabalhando. Aunque todos abandonem, aunque todos se vayan de tu casa, tu estás aí, creyendo que um dia Deus vai resgatar aqueles que se perderam. Vamos entender isso? Isso é viver por fé. Amém? Isso é crer na palavra do Senhor. Isso é ver de todos os intentos fracassaram. Tu sabes que em algum momento Deus te vai dizer: todos os fracassos que has tenido te han servido para madurar-te, para hacerte crescer, para conhecer o Deus que tu sirves. Amém? Para isso sirvem os fracassos, os problemas, las circunstancias
está a chegar ao propósito definido e determinado por Ele. É nesse contexto Deus lhe disse ao homem: compra-te uma finca. Para que comprar uma terra, verdade? Se nunca seria desfrutada por ele mesmo, jamais ia desfrutar. E o profeta sabia que uma vez que Babilônia se meter aí, por muitos anos ia estar aí. O mesmo profeta, de sua mesma boca havia salido palavra de Deus dizendo que Babilônia ia invadir, destruir todo, e o povo estaria por 70 anos em cativeiro. O que lhe parece? O profeta sabia, irmãos, que esta propriedade ele comprou, não sei de como sacou plata em meio à guerra para comprar uma propriedade, pero Deus lhe proveu o dinheiro e ele comprou. Amém? Pero sabia ele que por lo mínimo, por 70 anos, esta terra estaria arrasada, destruída e em completa ruína. Essa terra estaria um puro deserto. Ele sabia. Me está entendendo? Porque por a boca dele mesmo Deus havia falado, sim ou não? Então, qual é o sentido de comprar uma terra, irmãos? Para que? Se ele sabia que nem com vida ele estaria mais quando o povo foi liberto 70 anos depois. Disse na história que Jeremias morreu em Egipto, porque o povo rebelde lo levou a Egipto, supostamente para esconder-se de los inimigos. E Deus, por boca de Jeremias, disse: aunque vayam a Egipto, Nabucodonosor vai allá e vai destruir também vocês. Que lhe parece? Dizem os historiadores que ele morreu apedreado em Egipto, nunca mais voltou a sua terra. Que lhe parece? Nunca mais voltou a sua terra. Sabe, irmãos, sabe o que moveu esse homem? O que moveu esse homem está no versículo 15. Amém? É o mesmo capítulo, versículo 15. É o mesmo capítulo 32, versículo 15 diz: porque assim ha dicho Jeová de los exércitos, Deus de Israel, que disse o Senhor a ele: aún se comprarão casas, heredades e vinhas em esta terra. Amém? Esta é a palavra de restauração. O Senhor está dizendo: aún com toda a destruição, passe os anos que tenham que passar, aún se comprarão terras aqui e construirão casas. Amém? E comprarão vinhas e vão a prosperar o povo. E o Senhor está dizendo: por mais que está havendo destruição, em algum momento haverá restauração. Então, se a compra desta terra era um ato profético, amém, igreja? Um ato profético. Aleluia. Veja, irmãos, como se dava a compra e a venda de propriedades naquele entonces, mais ou menos semelhantes ao que vivemos hoje, guardadas suas diferenças. Diz o versículo 10: e escrevi a carta, e la sellé, e la hice certificar com testigos, e pesei o dinheiro em la balança. Tomei luego la carta de venta, sellada, segundo o direito e costume, e la cópia abierta. E di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerias, hijo de Maasias, delante de Amael, e el hijo de Metil, e delante de los testigos que haviam suscrito la carta de venta. Testigos firmaram aí, delante de todos os judíos que estavam en el pátio de la cárcel. Que tremendo! Imagine-se aquele povo, todos os judeus aí, em um pátio aí, talvez buscando estratégias de guerra para enfrentar o inimigo, outros atemorizados, vendo que o inimigo vinha para destruir todo, e Jeremias, em meio a toda essa confusão, firmando um contrato de compra e venda de uma terra. O que lhe parece, não?
que tremendo, que tremendo. Em meio de toda a confusão, aí está esse homem buscando testigos para que firmaram o contrato de compra e venda juntamente com ele. Aleluia. Pelo isso, em meio de todos os judeus, todos veiam. Não quero testificar ou crer que todos os que estavam ali entenderam o que se estava sucedendo ali. Porque estava ele comprando uma terra em meio a toda a destruição, em meio à ameaça que viria de fora. Não sei se todos entenderam, mas o profeta Jeremias disse com que todos se deram conta que havia um documento firmado por ele, por o vendedor da terra e por algum testigo que aí estavam aí, dando a legalidade e a transparência de um negócio que se estava dando aí. Amém? Amém. Tremendo, verdade que sim? Pelo que chama atenção é que ele escreveu uma carta de venda e também uma cópia. E naquele entonces um título de propriedade, uma escritura, que chamamos hoje escritura, verdade? Se fazia o original e uma cópia. Nós temos também aqui, sim ou não? Amém? Isso queda registrado aí no registro nacional, as medidas, os limites da propriedade, da vecino com esse vecindário lá, que é uma cara, a medida, todo, vai o contrato aí no planejo. Amém? Também naquele então, todos os detalhes da propriedade que estava sendo transferida a outro, também estava aí. Isso estava em documento original e também na cópia. Nada mais que o documento original recebia um selho. Amém? Um selho. Entendo que essas coisas olhavam como um tubo, verdade? E poniam um selho. E este selho não se podia tocar nada e podia abrir, somente o proprietário da propriedade, o que comprou verdadeiramente, ou um herdeiro anos mais tarde, quando esse morreu. Amém? E o documento público era a carta aberta. Aonde passara o que passara, o profeta sempre ia poder dizer: veja, eu comprei a propriedade tal. Suceda o que suceda, meu sobrinho, meu primo me passou a propriedade em meu nome, paguei por ele, aqui está. Está entendendo? E aonde se perder a carta aberta, como nós outros talvez perdemos documentos em uma casa, verdade? Dá que se metem um aguaceiro na casa, aí casas que são queimadas por um incêndio, se perdem documentos por aí, verdade? Pero há um original em algum lugar, sim ou não? Tu podes recuperar qualquer documento tuyo, porque há um original em algum lugar do governo de tu país, sim ou não? Esta era a carta de venda selhada, segundo o direito e costume, a cópia aberta. Amém? Disse, versículo 13: e de ordem a Baraque delante de eles, todos estavam aí como testigos. Disse: assim ha dicho Jeová de los ejércitos, Deus de Israel: toma estas cartas, esta carta de venda sellada, la original, e esta carta aberta, la cópia, e põe-las em uma vasilha de barro, para que se conservem muitos dias. Amém? Suceda o que suceda, venga os inimigos, venga o que venga, estes documentos estão preservados. Amém? Glória a Deus. Sabe essas vasilhas de barro onde era enterravam grandes documentos, verdade? E no sentido profético somos nós outros, estas vasilhas de barro em que o Senhor escondeu o pacto que ele ha hecho com a humanidade através de Jesus em la cruz. Amém? Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 7 diz que só esses vasos de barro guardamos algo excelente de parte de Deus. Vamos ler aqui que já me ensinou o versículo. Amém? 2 Coríntios capítulo 4 disse, versículo 7: pero tenemos este tesouro em vasos de barro, para
que a excelência do poder seja de Deus e não de nós outros. Dice que estamos atribulados em todo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados. Por quê? Porque há um documento legal que Deus escreveu, que Deus nos sellou e guardou em tu coração. Amém, igreja? Que passe lo que tu passe em tu vida, há um Deus no céu que enviou seu Hijo para comprar tu vida e tu alma. Alô, igreja? Ele te redimiu de tus pecados. O propósito de Deus em fazer esse negócio com Jeremias de comprar terra era algo profético, messiânico, apontando para o Senhor que vendria um dia para comprar corações perdidos com sua sangue, por supuesto. Há um documento legal no céu que diz que tu eres filho de Deus. Está entendendo? Não importa o que os inimigos hagam com tu vida, com tu casa, com tu família, não importa que destruam o tuyo, há um documento legal de parte de Deus escrito e selhado no céu, dizendo: mío eres tu, mío eres, hijo e hija de Deus. Amém? Te é rescatado, te é comprado por preço de sangue, para que vayas à eternidade com Deus. Oh, aleluia, só não te vuelves a Ele. Não importa o que o diabo te diga, não importa que a sociedade te diga, não importa que te señalen, não importa que te digam que já não sirves, que para ti não há solução. Acuérdate nessa manhã que há um documento legal no céu, dizendo que sim, o Senhor te vai restaurar. Amém. A compra de la tierra traía o simbolismo de la restauração. De um dia vendria a restituição. Amém. Creia-me, a promessa de Deus, aunque pareçam olvidadas, aunque pareçam enterradas, permanecem intactas hasta o tempo señalado para cumprir-se. Amém. Aunque tu te olvides de lo que Deus ha dicho, Ele lo escreveu e sellou. Amém. Está entendendo? E não há nada nem nada que te vá quitar isso. Só te vuelves a Ele e vas a ver a restauração de Deus a tu vida. Amém. Vas a ver a sanidade de Deus a tu família. Vas a ver a restituição de todo o que te han quitado, todo o que tu has perdido, todo o que o pecado te levou e roubou de ti. O Senhor has de volver 7 vezes mais. Amém. Amém. Porque Ele escreveu com letras de sangue na cruz que tu eres filho e hija de Deus. Amém. Que nasciste para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Que não há nada nem nada que te pode quitar de la mano do Senhor. Ele te tiene para salvar tu alma. Só te vuelves a Ele. Só diga: Senhor, é pecado, me he olvidado de tu lei. Amém. Esse acto profético Deus estava falando ao povo. Era esse. Não importa que o inimigo destrua todo a seu passo, porque o Senhor também tinha propósito que esse povo fosse disciplinado, e teria que ser disciplinado por a idolatria, por o pecado que não abandonavam, verdade? Então, se Deus permitiu tudo isso, pero com a intenção de em algum momento volver a restaurá-los. Amém? Então te vayas de aqui nesta manhã e que te topes com pessoas que han dejado o Evangelho, talvez por la vergüenha, talvez por medo, talvez por acusações, talvez por el mesmo pecado. Diga: vea, en el cielo há um documento legal escrito por la mano de Deus. Amém? Amém. E há um sello que solamente o Cordeiro lo vai sacar naquele dia. Amém. Me está entendendo? Amém. Esse é o significado, irmãos. As vasijas de barro somos nós outros, que teremos esse tesouro. Amém? Disse o apóstolo Paulo: aunque perseguidos, mas não desamparados, derribados, pero não destruídos. Alô? Não importa o que te suceda, te pode cair postrado por uma enfermidade, por uma persecução, por alguma situação que te passe na vida, pero se te vuelva a levantar, te darás conta que aún sendo derribado, não te queda postrado.
porque Deus escreveu de ti, porque Deus ha dicho que te vai restaurar. Amém? Não deixará postrado para sempre o rosto. Aleluia. Disse: levando em el cuerpo sempre por todas partes a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifieste em nossos corpos. Porque nós outros que vivimos sempre estamos entregados à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifieste em nossa carne mortal. Aleluia. Portanto, estou em Coríntios, 2 Coríntios 4, versículo 16. Portanto, diz o Senhor para ti nesta manhã, amém? Não desmaiamos. Alô? Me está escutando? Não desmaiamos. Sabemos aonde ir, sabemos o que está passando, tem poder para causar problema em nós outros, sim sabemos, pero não desmaiamos antes, aunque o nosso homem exterior se vá desgastando, o interior, no obstante, se renova de dia em dia. Aleluia. Deus está renovando nesta manhã. Ele te está renovando nesta manhã. Ele está quitando todo o dolor, toda a mentira, todo engano de tua mente e de coração. Te está dizendo: levanta-te em uma nova esperança que te vou restaurar, diz o Senhor. Oh, aleluia. Porque esta leve tribulação momentânea produz em nós outros um cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Aleluia. Lo que estás viviendo é passageiro, amém? Lo que Deus tem para ti é eterno. Não mirando nós outros as coisas que se ven, sino as que não se ven. Quita tu mirada do fracasso, da destruição, do problema. Quita tu mirada da circunstância adversa e ponga tu mirada no Senhor, amém? Não mirando nos outros as coisas que se veem, senão as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Diga comigo: temporais. Meu problema é temporal, minha enfermidade é temporal, o fracasso, a bancarrota, a desesperação, todo é temporal. Pero as coisas que não se veem são eternas. Não estão entendendo, irmãos? São eternas. Era um acto profético que Deus dava para representar a redenção futura da cidade de Jerusalém. Amém? Era um acto profético, irmãos. Sabe aquele momento em que Deus te disse: anda uma milha mais? Amém? Anda uma milha mais. Disse, irmãos, o versículo, capítulo 32, o mesmo capítulo de Jeremias. Vou para Jeremias aí. Jeremias 32, onde estávamos antes. Veja lo tremendo que é Deus, e veja lo tremendo quando o homem ou a mulher de Deus decide obedecer a Deus sem fazer-lhe pergunta. Amém? Sem dizer-lhe: pero Deus, por que isso? Por que aquilo? Bueno, pode estar conversar com Deus depois, pero antes obedeça. Amém? Não te ponga a dizer será que sim, será que não. Vê e faz o que Deus te mandou, depois vai conversar com ele. Amém? Isso passou pelo profeta. Em capítulo 32, que estávamos, versículo 25, pode ser, né? (25) disse, não, vamos ler desde o 16, tá bem? 16, teremos tempo por aí. Disse: e depois que di a carta de venta a Baruque, filho de Nerias, orei a Jeová, dizendo: ó Senhor Jeová, é aqui que tu hiciste o céu e a terra, com tu grande poder e com tu braço estendido, nem há nada que seja difícil para ti, que haces misericórdia a milhares e castigas a maldade de los padres em seus filhos, depois de eles.
Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Versículo 19. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Amén. Guarden eso. E eu vou ler outra vez, porque a lo mejor alguns dizem: não, Deus não está vendo, Deus está ocupado com outra coisa, não está vendo minha condição, não está vendo meu pecado. Vê o que diz aqui: grande em conceito e magnífico em hechos, porque tus ojos estão abertos sobre todos os caminhos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Amén. Ninguna obra de nosotros, sea buena, sea mala, queda sin un resultado de parte de Dios. Amén. Créame, si haces lo bueno, Dios te va a bendecir. Si haces lo malo, vendrá problema sobre ti. Amén. Ele está vendo todo, não é nada que não lo vea. Dice: tu hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta ese día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. E les diste essa terra. Veja, está reclamando a Deus. Não é bem uma reclamação, porque está dizendo: Senhor, hiciste todo o que hiciste no passado, e le diste essa terra a tu pueblo. O Senhor le deu, regalou essa terra. Versículo 22. De la qual juraste a sus padres que las darías, la tierra que fluye leite y miel, y entraram y la disfrutaron. Que diz aí? Pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Portanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Amém, irmãos? Quantos cristianos conhece você que han vivido a bendição de Deus, que han sido usados por Deus, que han prosperado em Deus, que han crescido em Deus, e se olvidaram de guardar a lei e o pacto de Deus? Amém? Então, se que diz aqui que o Senhor lhe permitiu o que vino sobre eles. Portanto, has hecho venir sobre eles todo este mal. E aqui que com arietes han acometido a cidade para tomá-la, e a cidade vai ser entregada em mano de los caldeus que peleiam contra ela, a causa de la espada, del hambre e de la pestilência. Ha venido pues suceder lo que tu dijiste, e aqui lo estás viendo. Que tremendo, hein? E o profeta dizendo: Deus, todo o que tu amou, aqui está sucedendo. Todo. Amém? Versículo 25, que diz aí: ó Jeová, Senhor Jeová, e tu me has dicho: compra-te la heredad por dinheiro, e pon testigos, aunque la ciudad sea entregada em manos de los caldeus. E vino palavra de Jeová a Jeremias dizendo: he aqui que eu sou Jeová, Deus de toda a terra. Habrá algo que seja difícil para mim? Amém, igreja? Sabe o que quer dizer o Senhor aqui, irmãos? Que o profeta, quando Deus lhe deu esta, digamos, a los ojos de los incrédulos, de los desobedientes, este consejo não muito sábio talvez a los corazones de los demás, porque seguramente muita gente perguntava ao Jeremias: tu estás em essa condição e vai comprar propriedade para quê? Verdade? Muitos quizá não creyeram, quizá incluso blasfemaram e perseguiram ao profeta e lo veiam como um tonto, verdade? Comprar terras em um momento de destruição e ruína. Então está dizendo a Deus:
O Senhor permitiu todo isso. Pero o Senhor disse a ele: habrá algo difícil para mim? Me mandaste comprar a terra, sabendo que os inimigos se iam ensenhorear de todo. Que lhe parece? Pero o Senhor está dizendo: habrá algo que seja difícil para mim? Talvez nessa manhã Deus te está pedindo algo. Amém? Jeremias, tu que desacesse, que sabe a pouca plata que tinha, verdade? Talvez tenha seus ahorros guardados, pensando: bueno, se levar mal à guerra, pelo menos tenho algo para recomeçar a vida, verdade que sim? Tenho alguma coisa para recomeçar, para a comidita, os frijolitos, para pagar um alquiler em algum lugar, verdade? Para começar de novo. Pero Deus lhe disse: entrega, compra a terra. Aún sabendo que será um fracasso comprar essa terra, a los ojos de los demás, comprar isso de nada te vai servir. Pero aún assim, ele foi e obedeceu ao Senhor. Amém, irmãos? Talvez o Senhor nesta manhã te esteja pedindo alguma decisão que tenhas que tomar, que pode que te pareça absurdo, pode que a los ojos de los demás te vão dizer: isso é um absurdo o que vas a hacer. Decisão esta que vas a tomar, porque talvez seja esta decisão absurda que Deus esteja esperando de ti e de mim. Está entendendo, irmãos? Quando nadie crê, quando nadie dá nada por isso, tu diz: eu vou a crer a Deus, eu vou a crer a sua palavra, porque Ele ha dicho que nessa terra vai haver restauração, vai haver restituição. O povo, depois de 70 anos, vai regressar e reconstruir o que está destruído. Alô? Amém? Tu crês que Deus pode restaurar tua vida? Quanto tu crê? Quantos creem? Creem que o que tu has perdido, Deus te pode devolver 7 vezes, 50, 100 vezes mais? Eu lo creio. Amém? Para terminar, irmãos, vamos a Apocalipse capítulo 5. Que por essas coincidências de parte de Deus, hemos lido o passado domingo esse capítulo, verdade? Essas coincidências de Deus, verdade? Essas cristoincidências. Veja o profético que é esse documento que ele firmou, essa escritura de compra e venda, esse documento de compra e venda, esta cópia em aberto que era guardada, pelo que também todos podiam ter acesso, era um documento aberto, como tu tens o documento da propriedade de tu casa. Alguém te viria e disse: olha, essa propriedade é tua. Tu diz: eu tenho aqui, ó. É uma cópia aberta, é uma carta aberta, todos podem ter acesso e ver as dimensões da terra, as firmas que estão aí, todo pode ver. Pero há um original que era guardado, amém? Disse, hermanos, quando em el cielo se dê esse episódio, aleluia. Hemos lido o passado domingo e Deus sabia por quê, verdade? Jamais ia pensar eu que ia volver a ler isso outra vez. Capítulo 5 de Apocalipse disse: vi em la mano derecha del que estava sentado en el trono um livro escrito por dentro e por fuera. Que significa um livro escrito por dentro e por fuera? Significa, um lado é o original e o outro lado é a cópia. Amém? Amém? A cópia aberta, o documento aberto que todos podiam ter acesso. Dice: sellado com 7 sellos. E vi um ángel fuerte que pregonava a gran voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus sellos? Amém? Esse é o mesmo significado que está em los contratos de compra e venda de propriedades em o Antigo e no Médio Oriente que sucedia, e na história bíblica é o mesmo. Assim é um documento original, esse era, ó, assim, poniam um selho e lo enterravam e guardavam em um lugar onde nadie tinha acesso. Amém? Nadie tinha acesso. Pero esse documento havia uma cópia. Amém? Nós temos uma cópia do pacto de Deus. Tu tens sim ou não? Quantos não têm? Esse aqui é um livro aberto, está ali, carta aberta. Todos têm acesso, todos sabem das promessas de Deus. Basta que tu leia e vas a saber que o que está escrito aqui também está escrito allá. Aleluia! Amém?
aquí para ti, lo mismo ha dicho el Señor en el cielo. Por eso dice la palabra: todo lo que ates aquí será atado en el cielo. Amém? Porque já foi declarado, já recebido o selo de aprovação de Deus. Amém? A palavra é fiel, a palavra é verdadeira. Quando aquele entonces, quando toda a humanidade estará perdida, amém, igreja? O Cordeiro será o único digno de abrir o selo. Diz que ninguno en el cielo e na terra, debaixo da terra, poderá ser isso. Solamente nosso pariente remidor, amém? Solamente aquele que nos comprou, amém? Solamente aquele que é de verdade proprietário de tu alma. Não é o diabo, não é o vício, não é o pecado, não é o fracasso. É Jesus, o dueño de tu alma. Ele a comprou com sangue. Ele a comprou com sangue, aleluia. Solo Ele tem autoridade sobre ti. Tu le permites que os demônios te posseiam porque tu não queres, porque tu não queres poner-te a conta com Deus. Quando te pones a conta com Deus, não há diabo que te vá perseguir, não há demônio que te vá causar problema, não há brujeria, não há. E há cristianos com medo da bruja, da mona que anda no teto. Que é isso? Aqui está escrito que Jesus está por cima de todo principado e potestade, e como igreja estamos nós outros por cima desses espíritos também. Cristiano com medo de brujeria, que é isso? Convertam-se. Amém? Leiam a palavra no que está escrito, irmãos. Efésios, para terminar, Efésios capítulo 1. Efésios 1, aleluia. Versículo 11, 1:11 de Efésios. Em Ele quem? Em Cristo, tuvimos herência, havendo sido predestinados conforme o propósito del que hace todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade, a fim de que seamos para a alabanza de sua glória, nós outros, los que primeiramente esperávamos em Cristo. En Él também vosotros, habiendo oído a palavra de verdade, el evangelio de vuestra salvação, e habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Amém, igreja? Sellados com o Espírito Santo de la promessa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que aquele que nos comprou venga a nuestro rescate. ¿Me está entendendo, igreja? Venga a librarnos del pecado y de la muerte y de toda condenação que o pecado derramou e propiciou à humanidade. O Senhor, através da cruz, escreveu um pacto novo para que tu, por este pacto, seas redimido naquele dia, seas salvo naquele dia. Suba com Ele naquele dia, ó igreja. Ponga-te de pé nesta manhã, alaba o Senhor. Alaba o Senhor. Como está a tua vida? Como estão tuas circunstâncias? Como está a situação do dia a dia? Como está? Que tão grandes são os problemas que estás enfrentando? Amém? E o Senhor escreveu e pôs o sello. Amém? Nada pode borrar o que está escrito de parte de Deus. Amém, igreja? Nada pode borrar. Cerra os olhos aí. Curva tua cabeça, cerra teus olhos por um momento. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor, amém? Ponga delante dele tua situação. Não sei o que estás passando, o que estás enfrentando. Não sei qual foram as razões, os motivos que te trajeron aqui nesta manhã, apesar da ajuda, apesar das situações que estamos vivendo, não sei. Mas há algo que te atrava a esse lugar. Sabe quem? É o Espírito Santo de Deus.
porque o Espírito Santo de Deus sabe que Deus tem promessas para ti. Amém? Ele lo sabe. O Espírito Santo é o que escudrinha o coração do Padre, é o que escudrinha todas as coisas, sabe o que Deus escreveu de ti e selhou com sua própria mão. Ele sabe que tu não estás vivendo o melhor momento de tua vida, Ele lo sabe. Ele te vê, te mira, te observa. Sabes que tu não tens muito que fazer a não ser buscar de Deus, esconder-te nele, deixar o que seja a um lado, renunciar o que tenha que renunciar e meter-te de lleno com Deus. É a única forma de que tu seas bendecido, prosperado, levantado, restaurado, restituído em todo o que tu has perdido. Não há outra maneira, não há brujeria, não há religião, não há filosofia, não há nada que te pueda sacar de onde tu estás, só Ele, porque Ele foi que te comprou. Ao igual que Jeremias comprou aquela terra, sinalizando e simbolizando a redenção em algum momento, no mesmo o Senhor isso na cruz, quando comprou por sangue todo pecador que se entrega a Ele, todo aquele que lhe crê a Ele, que caminha com Ele, seu pacto escrito com letras de sangue será realidade em tua vida. Amém. Ponga diante de Deus tua situação e tua vida. Que é que o inimigo te ha quitado? Que é o que has perdido? Como está tu diário vivir, tua família, tua casa, tus negócios como estão? Tua saúde como está? Tudo isso aqui está escrito, que há palavra de restauração para ti. Amém. E o Senhor não te traga ao mundo para viver o que estás vivendo, senão para dar em bendição. Para isso o Senhor te traga ao mundo. Senhor, oh Deus, graças te damos nesta manhã por tu palavra. Graças te damos por esta palavra, por essa revelação que nos dás nesta manhã, por lo que nos habla nosso coração, amado Deus, por a vida deste profeta Jeremias incompreendido, este profeta que ha sido perseguido hasta a morte, por a palavra que o Senhor liberava por sua boca. Graças, Senhor, por são exemplos como este, que nos alientam, que nos dão força para seguir creyendo, para seguir fortalecendo nossa fé, sabendo que o Senhor é escrito de nós outros, como diz tua palavra em Salmo 119, e o Senhor escreveu todos os dias de nossa vida, muito antes de havermos nascido, amado Deus. Já tu havias escrito, já havias sellado a palavra, amado Deus, para que se cumpriera em o tempo señalado por ti. Só depende de nós outros ponermos a conta, só depende de nós outros apresentarmos delante de ti, caminhar rectamente segundo tu palavra, tus preceitos, tus mandamentos, como irmos e irmos obedientes, amado Deus, para que a palavra seja real em nossa vida. Oro por todas essas vidas que aqui estão, amado Deus, todo que necessita sanidade, restauração em suas vidas, que possam sair daqui confiantes, amado Deus, que na cruz o Senhor escreveu um novo pacto, amado Deus. O Senhor comprou um documento legal, foi aceitar no cielo, amado Deus, e foi sellado, foi escrito com letras de sangue imborráveis, amado Deus, palavra que se cumprirá, porque o Senhor assim lo ha dito. Oro por essas vidas que aqui estão, amado Deus, que cada um de nós nos apresentemos delante de ti, sabendo que tu palavra é fiel, tu palavra é íntegra, amado Deus, tu palavra não volve atrás, tu és um Deus de pacto, amado Deus, um Deus que ha declarado, que ha decidido bendecir tus filhos, amado Deus, e nós outros sim queremos seguir caminhando em bendição, amado Deus, porque tu eres um Deus fiel, aleluia. Tu eres um Deus grande, aleluia, aleluia, Jesus. Graças, amado Deus, nesta manhã,
por todo lo que o Senhor vem haciendo em meio de tu pueblo. Gracias, Jesús, por tu obediencia, por ir a la cruz, a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. No teníamos como rescatar nuestra alma del infierno, porque para ahí íbamos nosotros. El Señor decidió comprarnos con sangre. Nadie nos quitará de tu mano, amado Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, Jesús. Él es. Él es. Oh, aleluya. Santo, santo. Permite orar por você? Bem? Tá bom. Aleluia, aleluia. Como está? Tudo bem? Ao 100% ou mais ou menos? Glória a Deus por haber venido, ¿verdad? ¿Tem visto la palabra? Sí. ¿Te habló Dios en esta mañana? Sí, ¿verdad? Hay algo que quieres hacer, ¿verdad? Un paso de fe en dirección a Dios. Amén. Nosotros delante de los problemas damos muchos pasos, pero ao invés de acercarnos a Dios, más bien nos distanciamos, porque vamos por nuestra fuerza, tal vez por nuestro recurso, tal vez porque
Creemos que podemos solucionar tudo e não. Sem Ele nada podemos fazer, amém? E o Senhor tem escrito no céu com tu nome, amém? Promessas com tu nome e apelido. Com tu nome e apelido. Não sei que relação has tenido com Deus esta hoje. Se has congregado em algum lugar, se te has convertido ao Senhor, não sei muito da tua vida, nada da tua vida, não sei. Pelo sei que no céu Deus escreveu algo de ti. E Ele é fiel para cumprir. E Ele te diz que toda circunstância diversa que estás vivendo hoje não foi o que Ele escreveu. Não foi. Ele escreveu coisas boas, sublimes. Ele escreveu coisas para que tu sejas feliz, para que tu alcances teus sonhos, teus projetos, para que tenhas uma nova vida, para que sejam restaurados todo o que tu has perdido, tudo aquilo que te ha confundido, que te ha apartado, desviado, enfriado. É isso que Deus teve para ti. Só o que vuelvas a Ele. Já não huges mais, já não corras mais, já não te distancies mais, não importa o que digam. Jeremias não se importou com a gente, quizás se tornou dele. Como vai comprar uma terra em meio à guerra? Nunca vas a disputar dessa propriedade. Muitas vezes, quando queremos buscar Deus, a gente diz: que te vas a meter aí nesse lugar? Que te vas a meter nessa igreja? Nada vas a conseguir aí. Tá? E os amigos te dizem: venga, vamos tomar uma cervecinha e te olvida do problema. Pero o que sabe, conhece o Deus poderoso que existe no céu e que habita em nosso coração. Esse homem, essa mulher decide, por lo que talvez a los demás seja absurdo, pero tu decides obedecer a Deus, e é o que Deus espera de ti. Busca-me, diz o Senhor para ti nessa manhã, busca-me, e vas a ver minha glória, e vou a restituir e restaurar todo o que has perdido, e te vou a dar 100% mais, 100 vezes mais pelo que te ha ido nas mãos. Te vou a bendecir, te vou a guardar tua saúde, tu casa, tua família, te vou a prosperar em todas as áreas de tua vida. Só busca-me, só esconda-te em mim e mantém tu nome escrito em meu livro, para que um dia passes uma eternidade comigo. Isso que está dizendo o Senhor nesta manhã. Senhor, não bendiga. Bendiga esse livro tuyo, amado Deus. E te pido, Espírito Santo, que o Senhor siga abrindo seu coração. Que este momento que ele ha estado aqui nesta manhã se vuelvan a repetir a los domingos que siguen. E que ele pueda seguir congregando, buscando o teu rosto, amado Deus, e entendendo que na casa de Deus é onde vai escutar o melhor conselho. E o melhor conselho não vendrá de uma amistade, não vendrá de um advogado, de um licenciado, de um psicólogo. Não, o melhor conselho vem de Deus. A melhor direção a seguir vem de Ele. Bendice, guarda em todos os caminhos, em nome de Jesus. Restaura sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu te oro por tu hijo, amado Deus. Esse problema ósseo que tem, esse problema na coluna. O Senhor criou cada osso, cada célula e formaram os ossos. Tu tienes o controle todavia e sempre tendrá de nosso corpo. Te pido, amado Deus, quita todo o dolor, se há algum disco, algum problema, alguma inflamação, alguma vértebra gastada, algum osso deformado. Senhor, ó Deus, agora mesmo, Senhor, ó Deus, neutraliza todo o dolor, neutraliza todo o dolor agora mesmo, e que ele venha a ser sanado completamente nesta manhã, e que pueda levantar as mãos ao céu e dar-te glória e honra a ti, por a sanidade recebida nesta manhã, em nome de Jesus. Ser sanado para a glória do Senhor, todo isso se enderece, os nervos
sean puestos en la posición, la médula fluya por la columna, las terminaciones nerviosas, cada arteria, cada vena, todo, amado Dios, funcione perfectamente y todo mal dolor sea quitado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amém, igreja? Amém. Eu creio que Deus hizo milagre. Amém? Glória a Deus. Póngase de pé. Dê um aplauso ao Senhor. Amém? Nessa manhã. A ti, Senhor, a honra, a glória e a alabanza. Gracias, amado Dios. Gracias por todo que has hecho en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús.